Estamos chegando já no meio do mês de março e eu sei, eu tô devendo para vocês que me acompanham por aqui as leituras feitas no mês de fevereiro de 2024. E olha, onde ficou aqui o topo dessa pilha de leituras. Talvez tenha sido um dos meses mais produtivos em termos de leituras de quadrinhos desde que eu retomei a minha paixão pela nona arte. E quando eu digo retomei a minha paixão, é retomar o hábito da leitura, é ler alguma coisa todo dia, muitas vezes vários quadrinhos num dia só. Muitas dessas HQs aqui eu não consegui trazer resenhas para quem acompanha o projeto, mas já devo ter falado de algumas delas e certamente são leituras marcantes. Tenho procurado ler aquilo que realmente eu tô a fim de ler e também tenho procurado gravar quando eu me sinto com muita vontade de falar sobre essas HQs para vocês. O tempo tá apertado, mas no mês de fevereiro eu consegui ler bastante e eu vou puxar essa pilha, a mesa vai balançar e quando eu levantar esses quadrinhos aqui, a gente corta para a vinheta para depois eu falar um pouquinho sobre cada uma dessas HQs. Tá aqui, ó. Tudo que eu consegui ler no mês de fevereiro de 2024. E sem ficar enrolando muito, falando muito sobre as HQs, eu vou trazer para vocês o que eu consegui ler. E alguns desses quadrinhos eu vou deixar link aqui embaixo para vocês adquirirem. São parceiras aqui do Velho Nerd, a Mundos Infinitos, o Sebo Kryptonita, tem o meu link da Amazon aqui também. E a Panini tem mandado alguns quadrinhos para o Velho Nerd. Então tudo que for de parceria eu estou deixando aqui na descrição desse vídeo. E olha, se você está chegando agora por aqui, tá gostando do meu conteúdo? Então, não pense duas vezes. Vai curtindo o vídeo, ativa o sininho para que você seja notificado sempre que eu trouxer para vocês esse tipo de conteúdo e compartilha com a galera o vídeo porque vai ser um barato poder alcançar cada vez mais gente com o nosso Velho Verso. Aqui no YouTube eu estou me aproximando dos 1.000 inscritos, na rede ao lado eu passei de 6.000 seguidores, então é muito bacana estar trazendo as minhas impressões sobre a nona arte e vários tipos de conteúdo sobre assuntos diversos, falando de cinema, falando de séries, enfim. Mas hoje o papo são os quadrinhos e eu vou puxar o primeiro quadrinho dessa pilha, tem resenha sobre ele aqui no canal, é o Murder Falcon, o Falcão Matador, esse quadrinho da Devir, que a loja Mundos Infinitos mandou para o Velho Nerd e que fala sobre um cara que pertenceu a uma banda, acabou se afastando dessa banda de heavy metal e a jornada, a trajetória desse personagem, o Jake, é algo muito, muito, muito legal de se acompanhar. Quem desenha, quem roteiriza esse quadrinho também é o nosso Daniel Warren Johnson, com as cores do Mike Spicer. E eu, pelo que já conversei com alguns colegas, tenho mesmo que ficar na expectativa para que Dua Power Bomb, que é o outro quadrinho que a Devir deve trazer aqui para o Brasil, do Daniel Warren Johnson, um quadrinho que faturou o Eisner e a gente já fica na expectativa. Tá aqui a primeira HQ dessa pilha de leituras. Um cara que está se reencontrando e que todas as vezes em que ele toca a guitarra aparece um falcão matador para ajudá-lo a salvar o mundo e a salvar a si mesmo. Primeiro quadrinho da pilha. O segundo ficou difícil até quando eu coloquei de identificar, porque a gente já não estava tão acostumado com quadrinhos assim sendo lançados pela Panini. Tem outras editoras lançando quadrinhos com a nossa lombada canoa, grampo lateral. Esse aqui é o Conan da Titan Comics, que está sendo lançado aqui no Brasil
pela Panini. E esse Conan, ele vai ser aquele Conan raiz mesmo, um Conan que vai para cima dos adversários, sai cortando todo mundo com a espada, tem os namoricos dele aqui na HQ, é um quadrinho de 48 páginas, que é bom dizer, chegou pra gente custando R$ 19,90, quadrinho bimestral, e que traz o Conan numa nova roupagem que faz a gente lembrar da fase do Buscema. Aqui a gente vai ter o Jin Zub no roteiro e o raivoso, como diz aqui no quadrinho, Rob Della Torre nas ilustrações. E o vilanesco José Villarrubia trazendo as cores dessa HQ. É uma boa porta de entrada para quem se distanciou nos últimos anos do Cimério, que todo mundo que tem aí uma paixão antiga pela nona arte gosta. Esse Cimério faz sucesso, fez sucesso e deve ainda fazer sucesso por muito tempo. E a gente está reencontrando o Conan, um Conan raiz nesse quadrinho. Vou colocar aqui ao lado. Outro quadrinho que eu recebi da Mundos Infinitos, esse aqui é clássico já, Uzumaki do Jorgito, o nosso Junji Ito, um calhamaço tá aqui, pude ler no mês de fevereiro. Esse quadrinho é lançado no Brasil pela Devir e ele vem, olha só, com essa contracapa aqui, as cores muito interessantes aqui já no mangá. Eu falo quadrinho, mas quadrinho e mangá, no meu entendimento, trata-se da mesma coisa, com alguns diferenciais, e o mangá sempre em PB, a leitura no sentido inverso do que a gente vê no Ocidente, e vamos ter aqui nesse quadrinho Uzumaki uma jornada que remete muito a politicagem do mundo como está. Nós temos aqui uma cidade, né, onde as pessoas se transformam em caracóis e tudo que remete a círculos acaba sendo tenebroso. Só que tem toda uma discussão política nessa HQ que eu pretendo trazer em uma resenha futura aqui no nosso projeto. Deve sair em breve a análise do Velho Nerd dessa obra que está sendo publicada no Brasil pela editora Devir. O Jorge Ito, o Jorgito ou o Junji Ito é um cara que faz muito sucesso também com as HQs lançadas pela editora Pipoca e Nanquim. É, no meu entendimento, um mangá obrigatório para você que gosta de histórias de terror e que no terror consegue refletir sobre as coisas mais aterrorizantes que a humanidade pode proporcionar em qualquer ambiente. O Uzumaki é muito sobre isso. Em breve tem resenha desse material aqui. Vamos agora com uma HQ da editora Brasa, que encantou o Velho Nerd, que mexeu muito comigo, que adoro música, ainda que só arranhe um violão, de vez em quando toque um ukulele, não seja um entusiasta a ponto de tocar violão e brincar de ser músico, digamos assim, com frequência. Quando a gente pega um material desse com toda a excelência que só a editora Brasa consegue trazer, é realmente de deixar o coração quentinho. O MPQ, Música Popular em Quadrinhos, da editora Brasa, grandes sucessos, traz vários autores nacionais. A gente vai ter vários sucessos da música popular brasileira transformados em uma HQ. Cada música, uma HQ diferente. Temos aqui, por exemplo, o Trenzinho da Alegria, com o traço do Leles, Marinheiro Só, com a Roberta Nunes desenhando e roteirizando, Balada do Louco, com Jéssica Grock, temos Garota de Ipanema com Eloar Guazelli, temos Apenas um Rapaz Latino-Americano com Álvaro Maia, Evidências com Aline Lemos, País Tropical com a Lila Cruz e Adocica com o Gidalt Júnior. Cada artista traz o seu traço aqui, a sua interpretação para um sucesso da música popular brasileira. É uma HQ que eu já falei dela na rede ao lado e devo trazer em algum momento um vídeo específico sobre ela também aqui
no YouTube. Vamos falar sobre Sobreviventes da Fronteira, do Fred Rubin. Imagina, galera, você reúne uma turma para assistir ao último show do Ramones na América Latina, esse show realizado na Argentina. E aí esses amigos brasileiros se unem a uma amiga argentina e aí a coisa vai acontecer de um jeito muito peculiar, porque eles precisam, para poder entrar no show dos Ramones, trocar uma ovelha pelos ingressos desse show. Então, as coisas vão dando muito errado nessa trajetória e é uma HQ da editora Hipotética que eu super indico para vocês. Quadrinho fininho e que me divertiu muito no mês de fevereiro. E aqui, Aimee Deyon, essa aqui é uma das minhas autoras favoritas da atualidade. A holandesa capricha muito nesse trabalho trazido ao Brasil pela editora Conrad. É o Honey Buzzard, que é uma ave que come vespas. Esse é o referencial, tá aqui, ó, a ave devorando uma vespa. E o que a gente vai ter aqui dentro, galera, é a história do Simon, um cara dono de uma livraria que tem um passado meio esquisito, uma relação com um colega de classe mal resolvida, e ele testemunha uma pessoa tirando a própria vida. E a partir daí, no momento em que ele está se desfazendo da livraria que ele tem ali como o seu ganha-pão, como seu xodó durante muito tempo, ele tem, a partir desse trágico momento em que ele vê uma pessoa desistindo de viver, a partir desse episódio as coisas começam a acontecer de um jeito muito chocante até nessa HQ. Remete muito a uma relação que ele vai ter com uma jovem, remete muito à relação mal resolvida dele com um colega de classe e muitos outros fatos que vão se entrelaçando nesse quadrinho que tem traço e roteiro da Aimee Deyon. Eu gostei demais dessa HQ e pela correria não consegui trazer resenha, mas está na fila para que eu fale um pouco mais aprofundadamente sobre essa obra, quem sabe nas próximas semanas ou quando o tempo permitir. Mas indico muito essa HQ, adorei ela. E é isso, leiam a Aimee Deyon porque os trabalhos dela são realmente sensacionais. E vou puxar um quadrinho da QS Comics que eu peguei esse ano. Já havia acompanhado algumas resenhas feitas por amigos no ano de 2023. Esse aqui é A Rússia de Putin, a ascensão de um ditador, um quadrinho documentário da QS Comics. Ele tem um texto, digamos assim, um pouco denso. Tem horas em que é realmente uma narrativa cansativa, mas como documento histórico, o que a gente pode acompanhar aqui sobre a trajetória do Vladimir Putin, que é sim um ditador e persegue todo mundo que atravessa o seu caminho para tentar demovê-lo da ideia de se perpetuar no poder na Rússia. É um quadrinho documentário da QS Comics que eu indico demais. O autor é o Daryl Cunningham. Então peguem essa HQ quando ela aparecer em promoção ou mesmo fora de promoção, mesmo se você assim não está tão interessado numa HQ documentário, mas precisa e se sente com a necessidade de aprender mais sobre quem é de fato o Vladimir Putin e todo o seu jeito de governar o país que é um dos maiores do mundo e que é muito influente para toda a economia global e que hoje está em confronto com a Ucrânia. Para conhecer um pouco mais o Putin, é uma bela forma de você se inteirar. E claro, pegando outras obras para comparar com essa que é bem ácida com relação ao ditador russo. É difícil falar bem do Putin. Acho que não conheço ninguém que tenha uma empatia pelo Vladimir Putin. E vou puxar mais um quadrinho aqui, que é O Último Detetive, esse aqui também da editora Conrad. Ele é um quadrinho de um chileno, o nosso queridíssimo
Cláudio Alvarez, com um roteiro bem interessante, ele que é jornalista e também quadrinista. Temos a arte de Geraldo Borges e toda essa história vai se passar numa tal Nova Amazônia, numa região que sobrevive dentro de uma história que a gente pode entender que é uma distopia. Sobra essa Nova Amazônia, tem muitos referenciais ao norte do nosso Brasilzão, até o estado do Pará aparece aqui na linguagem utilizada por alguns personagens. Temos inteligência artificial, perseguição, toda uma trama bem interessante com personagens que nos fazem até lembrar um filme de assalto. E uma inteligência artificial que começa a dialogar com o personagem principal, que é o último detetive. Vale a pena conferir e é um quadrinho que volta e meia aparece também em promoção. O Último Detetive, mais uma leitura do Velho Nerd em fevereiro de 2024. Vou passar para um outro aqui que chegou às bancas também num preço convidativo. Esse aqui custa R$ 21,90. É um quadrinho fininho, mas que inicia uma jornada, é um círculo vicioso do Madison Tomlin e também do Lee Bermejo. Eu fiquei impressionado com essa arte, dei uma olhada aqui, olha só, aquela arte ultra realista, né? E eu gosto também quando essa arte ela é aplicada, só que você vai ter na virada para lá adiante no quadrinho já uma outra arte. Na hora em que a HQ vira um troço futurista, digamos assim, você vai ver que eles mudam a forma de contar a história também pela arte. Eu vou ler um pouquinho sobre o que se trata, para caso vocês estejam interessados. Sean Tucker é um assassino treinado do futuro que está em busca de vingança contra o único homem que compartilha do mesmo problema que ele. A cada vida tirada, eles são forçados a viajar por entre uma enorme variedade de eras passadas e futuras. Então, se você não curte idas e vindas no tempo, talvez não seja um quadrinho para você. Mas eu peguei de coração aberto e consegui gostar desse quadrinho, apesar de não ser a temática que eu sou mais afeiçoado, digamos assim. Mas está aqui, um círculo vicioso. Estou curioso para pegar o volume 2 e depois fechar com o volume 3. São 3 volumes, esse é o primeiro deles. Vamos falar de quadrinho nacional de novo? Esse aqui da Comic Zone, que eu peguei também agora no início do ano e já fui lendo. Corso, de Danilo Beirute, que também é o autor de São Jorge. Ele tem algumas HQs no selo MSP da Turma da Mônica. E o Corso, esse cãozinho simpático aqui da capa, nessa HQ em preto e branco, ele vai viver um personagem que lembra muito o Mandaloriano, misturado com aquele personagem do Mad Max que acompanha a Furiosa, só que ele cai num planeta dominado por gatos e a galáxia nesse plano aqui, ela tem um embate entre cães e gatos e o Corso ele passa a se afeiçoar aos gatos do planeta onde ele vai parar. Então, sugiro que vocês deem uma chance para essa HQ, que volta e meia está em promo também, HQ de capa dura da Comic Zone, do Danilo Beirute, que é um quadrinista de mão cheia. Me lembrou também o Duna, por que não? O Duna talvez tenha servido de inspiração para a concepção dessa HQ. Corso, Danilo Beirute pela Comic Zone, mais uma leitura de fevereiro. E agora, aquele quadrinho que enche o coração de quem ama Bonelli de alegria. Temos aqui a Júlia, no volume 5, Aventuras de uma Criminóloga. Roteiro completo de Giancarlo Berardi. Então, para os fãs de Bonelli, é uma leitura muito, muito interessante de se pegar. Vem com um postalzinho aqui da Júlia. Esse quadrinho eu acho que eu peguei na banca por R$ 9,90. Então, me dei a oportunidade de conhecer esse quadrinho da Júlia, que assim, em todas as HQs dessa personagem, tem uma investigação,
um momento em que ela coloca em dúvida as suas capacidades como detetive. E nesse quadrinho aqui, que é Os Reféns, temos 132 páginas por R$ 9,90. Então, só isso já faz valer a pena. Se você gosta da personagem ou se você quer conhecer, quer pelo menos dar uma chance para essa personagem. Aqui a gente vai ter o seguinte: a tranquilidade de uma família é quebrada pelo repentino aparecimento de um bando armado que mantém a família refém, enquanto leva o pai joalheiro a entregar sua mercadoria. Então é aquilo, fica uma família presa, e o joalheiro, que é o pai dessa família, é levado pelos bandidos para poder abrir o cofre. E nesse momento de tensão, quem entra em ação é a Júlia, e é muito, muito bacana ver uma mulher tão forte como ela resolvendo as coisas. Ela media muito bem os debates nessa HQ, então só isso já vale uma chance para esse quadrinho. Tá aqui então, Júlia, Aventuras de uma Criminóloga, Reféns, o volume 5. Pela Mitos, é preciso dizer, hein? A Mitos tem lançado quadrinhos em capa cartão, alguns num formato diferente, um pouco mais caros, mas esses, geralmente ela, o Dylan Dog, o Marty Mystery, tem outros personagens aí, Mágico Vento, você consegue encontrar em preços mais acessíveis. Olha só, esse aqui foi um presente que eu recebi na Banca do Seu Hélio. Por que um presente? A Banca do Seu Hélio aqui em Belém é uma das que eu costumo frequentar para pegar algum quadrinho mensal. Ele me deu porque, olha só, tá faltando um pedacinho da capa. Esse aqui é o Um Dia Ruim, um conto do Batman, né? Tem vários, eu tenho outros além desse. E gostei de uns, de outros eu não gostei. Esse aqui é o que eu mais gostei. Foi relançado o volume 1, que é o do Charada. E a gente tem aqui ninguém menos que o Mitch Gerads de Senhor Milagre, trazendo o seu jeitão peculiar de contar histórias. São 9 quadros em algumas páginas, e isso acrescenta muito na narrativa pelo olhar do Mitch Gerads. E a gente vai ter o Charada realmente enlouquecido e de uma forma muito brutal, realizando a sua vilania, iniciando o seu trajeto como vilão. Vale muito a pena conferir esse trabalho, talvez seja o essencial dessa coleção Um Dia Ruim. Vou puxar esse, que também é um quadrinho que eu gostei demais. Pela editora Nemo, saiu no Brasil O Meu Irmão Caçula, de Jean-Louis Tripp. E ele conta aqui nesse quadrinho como é a jornada de aceitação dessa partida do irmão dele e dele também se perdoando pelo que aconteceu. É um quadrinho muito tenso, a gente vê até pelas cores escolhidas aqui, ora um tom de sépia, ora um tom bem no PB, enfatizando o escuro, até que lá no final, quando ele começa de fato a se perdoar e a encarar as consequências da partida do irmão, a HQ fica colorida. É um quadrinho que eu indico demais, e você vai precisar de lencinhos para o final dessa história, porque emociona e toca aqueles que têm um amor fraternal muito forte. Um quadrinho que eu peguei na Kryptonita HQs aqui em Belém, no Sebo Kryptonita, o mais brabo de Belém do Pará, Blues, por Robert Crumb. É um quadrinho antigo que está sendo relançado pela editora Conrad e que vai falar sobre a trajetória do blues nos Estados Unidos. E o Robert Crumb, em Blues, ele toca na ferida do preconceito nos Estados Unidos da América, da construção do blues como uma música do gueto, digamos assim, e ele coloca a gente dentro desse trabalho incrível realizado pelos músicos até artesanais que surgiam lá nos Estados Unidos. Eu separei, inclusive, alguns trechos aqui do quadrinho, estão marcados para que eu possa falar com carinho sobre essa obra mais adiante. E ele fala também, aqui no Blues, sobre a misoginia. Aqui a gente vai ter, por exemplo, uma mulher sendo extremamente maltratada por
caras que não estão realmente nem aí para a figura feminina. Ele faz críticas muito severas a isso, também correlacionando com a musicalidade estadunidense. O Blues é um quadrinho essencial para você que está querendo fugir um pouco dos quadrinhos super-heróicos. Eu indico demais. Se você gosta de música, da história dos Estados Unidos e dos questionamentos feitos acerca da música lá do início dos anos 20, 30 nos Estados Unidos da América e de toda a cultura estadunidense, é importante você pegar esse quadrinho. Ele é um ótimo objeto de estudo. Aqui a gente vai ter também capas de disco do Robert Crumb. Isso eu achei muito legal. Ele que era capista de muitas obras do blues nos Estados Unidos. Muito legal mesmo o blues para você conferir. E agora, uma HQ que levou cerca de 30 anos para ser concluída. Essa é Monstros, do Barry Windsor Smith. Monstros é uma HQ densa que fala sobre toda a tragédia do ser humano para com o ser humano, as tragédias provenientes da experiência com a guerra. Então esse autor, o Barry Windsor Smith, ele fala com muita assertividade sobre as monstruosidades de quem não consegue superar os seus traumas. E ele vai colocar isso aqui de uma maneira muito peculiar, muito objetiva, quando a gente para pensar no que está em volta das pessoas traumatizadas por uma pessoa que foi para a guerra e voltou muito pior do que ela era. E assim, a índole talvez do cara que é o personagem principal aqui dessa história, ela só ficou pior porque ele já era uma pessoa ruim antes de embarcar numa jornada insólita na guerra. Então, vale muito a pena você pegar esse material. E é complexo, é denso, mas em algum momento ele deve aparecer aqui no nosso projeto, ou como um review, ou num clube de leitura. E agora eu vou puxar de uma vez, porque acho que não precisa falar de todos ao mesmo tempo. Eu tenho a coleção do Justiceiro pelo Jason Aaron. É muito bacana esse material para você que gosta do personagem, mas também consegue se permitir a exposição a quadros muito violentos, porque o que a gente vai ver aqui é a jornada do Frank Castle em 4 volumes. Temos aqui Mercenário, temos Rei do Crime, temos Justiceiro Frank e temos também o Justiceiro Desabrigado. Nessas 4 HQs, a gente vai ter o Frank Castle realmente num momento de muita exposição da sua monstruosidade. E o que a gente vai ver aqui também é o quão o Rei do Crime é astuto, manipulador, e o quão esse personagem pode aparecer, quem sabe, em séries, em filmes da Marvel. E ele é um cara que faz e faria qualquer coisa para se sobressair entre aqueles que o cercam. Talvez ele seja o criminoso que dentro da Marvel mais urbana seja mais temido, e não é à toa. Assim como o Frank Castle aqui nessa HQ do Jason Aaron é extremamente brutal. E por ser brutal, causa até um certo asco em quem não está acostumado com materiais mais violentos. Se você gosta desse tipo de material, esse aqui eu consegui lá na Kryptonita HQs, já falei sobre a Kryptonita aqui nesse vídeo, é do selo Max, então já espera pelo selo um quadrinho um pouco mais adulto. E é isso que a gente vai encontrar aqui nessa HQ. Li as 4, uma atrás da outra, gostei e acabei não trazendo resenha porque não foi possível gravar no período em que eu estava lendo as HQs, mas estou falando delas agora. E é isso que importa. Falei de todas as HQs lidas no mês de fevereiro, estão aqui ao meu lado. Eventualmente vou trazer resenhas sobre elas aqui também no nosso projeto. Comenta aqui embaixo que quadrinhos desses vocês gostariam que eu resenhasse aqui no nosso Velho Verso. Muito obrigado pela presença de vocês. Olha só, tô até suando, porque aqui para gravar
em silêncio, eu preciso desligar tudo e Belém do Pará é uma cidade quente demais. Tá justificado o suor do Velho Nerd. Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui no nosso projeto. Muito obrigado, até a próxima. Fui!